Enfim, formados! Cara, vocês queiram ou não. A entrega da boina foi feita. Vocês percebem como que as nossas Forças Armadas, elas se transformaram numa piada? Mas não é só isso, elas são apresentadas como piada, ó. Tudo isso é uma piada. Por isso que eu falo pra molecada que vem aqui e fala: o que você acha de carreira militar? Ó, se você acha que você vai lá vai ser uma beleza? Não, não é assim que funciona, tá? Essa formação do militar, ter amor à pátria, já se foi perdida há muito tempo. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Bora ver aqui o vídeo do Abraham. Ele custa em média R$50 mil por ano aos cofres públicos. A questão é, temos atualmente mais de 200 mil soldados na ativa. Faça as contas. São bilhões de reais por ano só para manter a tropa de pé. Mas não é só isso. Este é um cabo, um sargento, um capitão, um general. Um único general pode custar mais de R$500 mil por ano, somando salário, benefícios e pensões futuras. E este é o total da brincadeira. 124 bilhões de reais por ano. A maior parte não é gasta com equipamentos, defesa e nem soberania. São salários, aposentadorias e benefícios. Mas isso é necessário. Eles estão aqui para proteger o país, manter a ordem e garantir a segurança, certo? A nossa reportagem está aqui na Avenida Rio Arinos, acompanhando o trabalho que está sendo feito, que é a pintura dos meios fios, para embelezar a cidade e deixar mais bonita. O prefeito da cidade me procurou solicitando a disponibilidade que a gente desse um apoio aqui para a prefeitura com relação à limpeza da cidade, não necessariamente para escovar, Nossa, que vergonha, cara. mas sim para dar uma apresentação melhor na cidade. Militar não foi feito pra isso, cara. Quando parou a época da chuva, a cidade ficou muito suja, então... Enfim, formados! Cara, vocês queiram ou não. A entrega da boina foi feita. A formação veio. Brasil! Acima de tudo! Não é postura de militar. Vocês percebem como que as nossas Forças Armadas, elas se transformaram numa piada? Mas não é só isso, elas são apresentadas como piada, ó. Tudo isso é uma piada. Só que tem gente que acha legal ainda, tipo assim, bacana. Vocês percebem o nível de decadência? A erosão que os militares sofreram, né? Eu já quero deixar claro, o problema não é o salário que ele recebe, o militar. Não é o quanto isso daí gera de gasto. Não é esse o problema. O problema é falta de projeto, de propósito. De realmente fazer com que as forças militares sejam o que deveriam ser, tá? Vem pro exército brasileiro, vem. Vem pro exército brasileiro, vem. Vai, vem. Por isso que eu falo pra molecada que vem aqui e fala: o que você acha de carreira militar? Ó, depende da sua vocação, tá? E do seu objetivo de vida. Se você acha que você vai lá vai ser uma beleza, não, não é assim que funciona, tá? Você aprende muita coisa boa, mas tem um gigantesco lado ruim também. Nosso país está defasado, nós somos colônia, certo? As Forças Armadas nossas já não são armadas nem mais nada. Então, não tem incentivo, a não ser incentivo pra isso aí, ó. Pra esse tipo de coisa. Tá de sacanagem, Dé. Olha como tá teu fuzil, Dé. Eu tô rindo do senhor. Olha como tá teu fuzil, Dé. 14, o que tá errado no fuzil dele? Puta que pariu, 10. Olha só isso, 10. Tu vai tirar como assim, 10? Já houve um tempo que eles foram temidos, respeitados, honrados. Mas hoje, são vistos como piada nacional. As perguntas são: como foi que uma instituição que dava orgulho virou um meme na internet? Por que foi que os generais trocaram a glória por aposentadoria? A honra por estabilidade financeira? Quando foi que o braço forte passou a proteger os inimigos da nação? E a mão amiga deixou o povo à própria sorte? Eu decidi investigar. Eu fui atrás dessas respostas, achando que encontraria uma história sobre militares, hierarquias e quartéis. Mas o que eu encontrei foi covardia, foi traição. Então se acomode, porque este talvez seja um dos últimos vídeos em que se pode dizer a verdade na internet brasileira. Como Luiz Rafael mandou 5... O Brasil não sabe o que é uma guerra há quase 100 anos. Não tem inimigos externos declarados, mas mantém um exército que consome como se estivesse prestes a defender o país de uma mega invasão. 124 bilhões por ano. Parece muito? É porque é. E não se iluda. Esse dinheiro não é usado para comprar tanques, mísseis ou munição. Mais de 85% disso é para
pagar gente. Salários, aposentadorias, pensões, quase tudo desaparece na folha. Enquanto isso, equipamentos, tecnologia, inteligência... Bom, isso fica com as sobras. 25 bilhões são destinados só para pagar pensões militares. Tamo junto, Um valor anjo. 5 vezes maior do que tudo o que o Brasil gasta em tecnologia. E a estrutura fica ainda mais bizarra quando você olha para cima. Cada general no Brasil comanda 4 vezes menos homens da tropa do que nos Estados Unidos. E isso não é falta de capacidade para o comando. É excesso de cargos a serem distribuídos. O Brasil tem 175 generais na ativa, e para cada um deles, existem 24 na reserva e 48 pensionistas. Sim, as viúvas e filhas continuam recebendo salários herdados da farda. E sabe quanto isso custa ao país? Em média 4 bilhões por ano, só com generais e seus herdeiros. Isso seria o suficiente? Vocês sabem que esses 4 bilhões aqui, comparado ao que a gente perde de gasto de juro para banco, isso aqui não é nada, né? Para sustentar 90 mil soldados e cabos da ativa. Ou seja, o topo, que fica atrás de uma mesa, custa 40 vezes mais do que a base. Uma base que, convenhamos, também sai muito cara para as contas públicas, já que faz de tudo, menos defender o Brasil militarmente. Esse daqui será o seu novo melhor amigo. O problema é esse, o problema é que são 4 bilhões gastos pra nada. O nome daqui é Cri-Cri. Ah, senhor, Aliás. mas por que se chama Cri-Cri? Vem cá. Aliás, Vou ensinar só uma vez, ó. Escuta o barulho. Cri-Cri, Cri-Cri. A verdade é que estamos sustentando uma estrutura colossal, mas ninguém sabe explicar muito bem para que ela serve. A resposta talvez esteja no passado, porque para entender como chegamos até aqui, precisamos nos lembrar de como tudo começou. Itália, 1945. O tempo está cinza, a neve cobre o chão. Do outro lado da linha inimiga estão soldados nazistas. Na linha de frente, brasileiros. Não é só a última grande ofensiva da Força Expedicionária Brasileira. É também o momento mais glorioso da história deste exército. O ataque é bem sucedido, e o nome do Brasil entra pela primeira e única vez no hall dos vencedores de uma guerra mundial. A 2 de maio de 1945, cessar fogo. Era a derrota de Hitler e Mussolini. Mas para chegarmos até este ponto de glória, foi preciso uma sequência de acontecimentos anteriores. Século XIX. O Brasil acabava de nascer como nação independente. Mas na prática, eram províncias remendadas por decreto. A ideia de nação ainda era frágil. As rupturas poderiam acontecer a qualquer momento. Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão. E a maior desavença de todas, a Revolução Farroupilha, que por pouco não separou o sul do resto do Brasil. Foi nesse cenário que o exército ganhou seu primeiro e principal papel institucional, o de defensor do Estado contra o povo. O quê? Você não achou que o exército servia ao povo, não é mesmo? Não. Ele serve ao Estado. Sempre que a autoridade do Império era ameaçada, os canhões eram apontados para dentro. Missão dada, missão cumprida. Mesmo que custasse a vida de brasileiros. E a consagração veio logo depois, na maior guerra da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai enfrentando o Paraguai de Solano Lopes. 6 anos de conflito, 100 mil baixas. O exército brasileiro saiu vitorioso, mas dessa guerra, os militares ganharam algo mais do que simples glória. Ganharam poder político. A guerra consolidou os generais como heróis e os heróis como aspirantes a governantes. Em 1889, poucos anos mais tarde, o imperador Dom Pedro II seria deposto. Era fundado um novo regime. Não foi uma decisão democrática. Foi um verdadeiro golpe militar. O Marechal Deodoro Fonseca, o mesmo que serviu na Guerra do Paraguai, proclama a República e fecha o ciclo. Era o fim do Império. Sem resistência. Uma decisão monocrática. Sem o povo envolvido. o hino nacional de uma nação condenada com a bandeira dolarizada. Exato. E a partir dali, o Brasil nunca mais seria o mesmo. Aquilo foi vendido como o começo de uma nova era. Mas foi só o começo do fim. O fim do Brasil. Junto com a monarquia, caía também o último freio institucional sobre o poder militar. Na prática, aquilo era o exército assumindo o comando. Marechais viraram presidentes. O governo virou quartel. Era o início do que ficaria conhecido como a República da Espada. A farda já não servia para cumprir a lei. Pelo contrário, era ela quem criava as leis. O poder seduz. Então é claro que a tentação não morreria com Deodoro. Aquilo foi só o início de algo muito maior. Em 1930, Vargas assumiu o poder com apoio militar e uma revolução armada. 7 anos depois,
Os militares Então, ajudaram a super legal. instaurar o Estado Novo. Congresso fechado, instituição rasgada. E em 64, assumiram o poder de vez. Tanques nas ruas, ditadura militar. Deixa eu falar. Vai falar, geral. Vai falar. Toca na boca. Brasília, Rio Ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Já toma essa. Deixa não, já que vocês estão falando de anime. Na verdade, tudo aquilo que remete a controle de engenharia social, a agenda satânica do sistema, aumentou muito de 2020 pra cá. Tudo, em todos os sentidos. Politicamente falando, geopoliticamente falando. E vai piorar 21 anos mais. mais tarde, o poder foi devolvido aos civis. Mas algo acontecia por trás das cortinas da estrutura militar. Algo que ninguém parecia perceber. Exceto um homem. Um longo trabalho de penetração dos meios militares vem sendo feito desde 1940. Os partidos comunistas eles têm especialistas nisso aí. Um deles é o nosso amigo Martin Dorn. Resultado, nós não sabemos a profundidade da penetração da doutrina esquerdista entre os militares. Nós salvamos o Brasil do comunismo. Puta mentira cínica. Eles não salvaram o Brasil do comunismo coisíssima nenhuma. Quando acabou o governo militar, o único movimento político que ainda tinha energia era os comunistas. E os comunistas tomaram o poder no país graças aos militares. Eles não salvaram o Brasil dos comunistas, eles entregaram o Brasil aos comunistas. Olavo de Carvalho, filósofo, polemista, escritor, um dos principais críticos do globalismo, da esquerda revolucionária e também do exército brasileiro. Veja bem, a maior parte do espectro político que consumia as ideias de Olavo acreditava que os militares seriam a última linha de defesa contra o comunismo. Mas ele nunca caiu nesse papo. Mas não dá, cara, porque os militares, eles dependem... Como que as pessoas podem acreditar nisso? Os militares dependem do governo. O patriotismo militar é farsa. Militar Esse assunto tá interessante. não é patriota. Militar é apenas corporativista. Militar ama o exército, ama as forças armadas, não ama o país, não ama o povo. Durante décadas, ele foi tratado Essa formação do militar, ter amor à pátria, já se foi perdida há muito tempo, rapaziada. Então o militar já não vai mais lá pro exército com essa mentalidade no coração dele, assim, tem? Enraizado, assim. Eu tô indo lá pra defesa nacional. Território nacional, a pátria em primeiro lugar. Tristemente esse patriotismo foi perdido já. tratado como piada, paranoico, teórico da conspiração. Esses eram os adjetivos que a mídia É outro que foi escarnecido pelo sistema também, ó, o Olavo, porque falava uma série de verdades. o rotulava. Mas independente das críticas, ele continuava denunciando. É verdade que o esquema dominante não conseguiu ainda subjugar as Forças Armadas. Mas tem muitos agentes, tem muitos oficiais que estão sendo trabalhados ideologicamente por esse pessoal comunista há 20 anos. Eu vi isso aí. Olavo afirmava que havia uma infiltração ideológica profunda nas Forças Armadas. Mas não era feita com bandeiras vermelhas ou a cartilha de Marx na mão. Era algo mais sutil, mais estratégico. Segundo ele, a chave para entender o processo estava em uma instituição chamada Escola Superior de Guerra, a ESG. Fundada em 1949, a ESG foi concebida como um centro de planejamento estratégico das elites militares. O objetivo? Consolidar uma doutrina nacional de segurança e desenvolvimento. Em outras palavras, unir militares, empresários, técnicos e intelectuais para pensar no futuro do Brasil. A denúncia que Olavo fazia era de que essa mentalidade tecnocrática começou a substituir a cultura militar de honra e glória para a de estabilidade e prestígio. Acontece o seguinte, as Forças Armadas já não são o que era. Essa gente só quer duas coisas, quer aposentadoria e quer bater continência para Hugo Chávez. E sim, são um bando de covardes que foram inteiramente derrotados pela esquerda, derrotados e humilhados, e começaram a gostar daquele que os humilharam. O que deveria ser um centro de defesa do país se tornou um centro de planejamento estatal. Essa era a principal crítica de Olavo às Forças Armadas. Ele dizia que aquilo era a cartilha do gramscismo, um método de revolução cultural. Não era a tomada O outro satânico é... do poder pela força, mas sim pela infiltração lenta das instituições, da linguagem, da moral e da cultura. Você vê lá na Escola Superior de Guerra, lá só vai falar comunista e puxa saco de comunista. Se lê aquela revista, é uma vergonha. E isso aí tomou conta das Forças Armadas. Eles não contem com as Forças Armadas para nada. Elas não existem mais. Existem meia dúzia de oficiais de valor, em geral na reserva, como o pessoal que faz jornal Independência. Esse pessoal de muito valor. Mas olha, mas na tropa mesmo, e no comando das tropas, só tem... A denúncia era clara. A esquerda não queria destruir o exército. Queria controlá-lo por dentro. Fazer com que a tropa valorizasse mais o carreirismo do que a honra e a glória. Mas é claro, não havia evidências. Então Olavo foi ignorado até sua morte em 2022. Inclusive por aqueles que o seguiam fielmente. O que ninguém imaginava era o quão rápido a história colocaria suas denúncias à prova. No meio da audiência nem deu pra... Eu brinquei de eleição em silêncio. Toma. Não, pode ser que não. Como essas, mesmo em fase de liminar, precisa acontecer. Vocês viram isso? Se lascou, porque gravou. Sou SD e isso é verdade. O pessoal lá dentro não tem patriotismo. Só querem pagar embuste. Obrigado, Giovanni, pelo comentário, viu, irmão? Tamo junto aí. Tomadas como se fosse
algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalismo. Não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está, desde a segunda-feira, dia 17, sob censura, instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por favor, responde pra gente. Perdeu, mané, numa moto. Juraram a paz, Shaolin macetador de porco mas mandou dormem R$5. Fala. Enquanto nas ruas se multiplicam os tiros, a espada repousa no fundo da mesa. A coragem se vende por mais uma despesa. O povo sendo feito de trouxa, irmão. Olha isso. Olha até onde vai o poder da manipulação. Quando quem deveria garantir as leis está, na verdade, impondo censura e medidas autoritárias, a quem você recorre? Não foi por glória nem por guerra vencida, foi por salário, por medo e por vida tranquila. Gabriel Bacejo mandou R$5. Nunca foi sobre Bolsonaro, nunca foi sobre golpe de Estado. Era por justiça. O que aquelas pessoas estavam pedindo não era nada além da aplicação da lei. A lei 4.737 é muito clara no artigo 224, quando diz: se a nulidade atingir mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. O Brasil nunca teve uma adoração pela Força Armadas brasileira. Durante a Guerra do Paraguai, o Dom Pedro quase implorou durante o alistamento para guerrear no Paraguai. Argentinos e uruguaios foram guerrear. Já o Brasil mandou seus escravos na época. O Brasil sempre teve atitudes completamente erradas, né? Acerca de tudo, irmão. Esse país aqui, a grande realidade é que nunca conseguiu cultivar de maneira fixa os valores corretos. Nunca. Não deu tempo. Quem tentou fazer isso foi Getúlio Vargas. Não deu tempo. Foi uma catástrofe. É complicadíssimo. É complicadíssimo. A pressão que a elite sionista faz em cima do Brasil, que os donos do mundo fazem em cima do Brasil, o nível de controle que eles têm nessa terra aqui é gigantesco. É gigantesco. É muito poderoso. É muito complicado, cara. Na lei, na questão de tumultuar ou não tumultuar. A verdade é que não existe intervenção militar constitucional. A lei não obriga as Forças Armadas a agirem de ofício. Eu acredito que a gente chegou no nível que a única coisa que pode ser feita é o que a gente faz aqui, conscientização para as pessoas. Falar a respeito disso de forma honesta, sensata, tentando utilizar aí as melhores fontes possíveis. Não tem o que fazer aqui. O exército precisa ser provocado pelo presidente da República, a fim de restabelecer o equilíbrio entre os três poderes. O que aquelas pessoas em frente aos quartéis não entendiam é que essa responsabilidade estava nas mãos de um covarde. O tal golpe de Estado foi composto em sua maioria por senhorinhas de idade que, por puro desespero, carregavam uma única arma em suas mãos, a Bíblia Sagrada. Porque quando a lei começou a ser violada e a ordem foi usurpada, aquelas pessoas inocentemente clamavam por ajuda a quem tinha o dever de garantir a lei e a ordem, a quem jurou morrer pela pátria. Mas lembra o que eu disse? As Forças Armadas não servem ao povo, servem ao Estado. Aí eu autorizo. Eu não vou sair das quatro linhas. Alguns falam, eu autorizo. Não falaram o quê? Autoriza o quê? Nunca perece a nota calma. Presidente ele faz de conta. Nunca casarão. Porque o que é o correto quando seu país está num estado de calamidade? O Brasil tá num estado assim, totalmente desfacelado. O que o presidente sério faz? Ele convoca as Forças Armadas e ele tem o poder de fazer isso, né? Fazer o que deve ser feito. Aqui é tudo de faz de conta. Nós temos mais representado, nós temos que democracia. Salve, Xandão. Isolamos a praça e aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, as pessoas acharam que nós estamos isolando a praça para protegê-los. Vocês vão na frente, na linha de frente? Na minha frente. O militar vai mais atrás. 2 da tarde, quando o jato da Força Aérea decolou de Brasília. Isso aí foi um dos discursos mais patéticos que eu já vi em toda a história da humanidade. Quando o presidente Jair Bolsonaro e a mulher Michele... Pior do que a Dilma. No Orlando, nos Estados Unidos. Prendemos mais de 1000 pessoas na praça. Temos aí, não sei quantas pessoas, mais de 200 presas no momento, 1.500 presas no momento. Mas a grande maioria que estava ali. Meu Deus, gente, mais uma pessoa passando mal aqui. Já morreu uma pessoa aqui dentro.
As pessoas acreditavam que o exército era mantido para protegê-las contra os inimigos da nação. Não apenas os externos, mas principalmente os inimigos internos. Doce ilusão. Ficava todo mundo incrédulo com o tamanho bobice dos caras. Era um TG, tá ligado? A gente não ia fazer porra nenhuma. E eles lá assim, meu Deus, é o exército, vai salvar o Brasil. Se nem o general de vocês conseguiu fazer alguma coisa. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia de AI-5, intervenção militar. Por que vocês achavam que a gente, atiradores obrigatórios, íamos fazer? No fim, tudo aquilo serviu para levantar o questionamento. Por que pagamos uma estrutura tão cara? Para que serve de fato o exército brasileiro? A verdade é que o exército não fracassou. Ele cumpriu o exato papel pelo qual foi criado. Não foi proteger você, foi proteger o sistema. O mesmo sistema que criou todos os problemas que a sociedade enfrenta. A estrutura centralizada, coercitiva, financiada à força, que vive de crises e se sustenta para... Concordo aí com o Abraham. Só discordo, assim, é uma questão às vezes de semântica também, né? O exército não foi criado para isso, né? A proposta do exército é oposta a essa, mas ele serve efetivamente para satisfazer os ditames do sistema. Ele é controlado, sem dúvida. Concordo. Vídeo bom. Vídeo muito bom. A sua força de trabalho. Não importa quem vença as eleições, quem veste a farda ou a toga. Todos eles dependem de um único. E o Bolsonaro serviu bem para provar isso daí também. Só que os gados não admitem. O Bolsonaro, nos discursos dele, antes de se tornar presidente, durante a presidência, sempre falou tanto do exército, militar. Quando mais precisou, quando mais a população precisou, nem que fosse de um fiasco, de uma tentativa de fazer algo certo, em prol da nação como um todo, nada. Brasil sempre foi traído pelo exército. O golpe de 1889, quase sabotagem em 1943, que se não fosse pela pressão americana tínhamos se aliado ao eixo, durante a ditadura que traiu a própria população colocando carniças no poder, e quase golpe em 2022. Base, irmão. Excelente comentário. O fator para existir, a sua submissão. O Estado vive de crises que ele mesmo cria para justificar a sua própria existência. Gera a inflação para dizer que vai salvar a economia. Financia a criminalidade para te prometer proteção. Rouba a sua liberdade e te exige obediência. A verdade é que um exército financiado por impostos não é defesa. É agressão institucionalizada. Você não precisa de um soldado para te salvar. Quer dizer então que o exército existe mais para servir aos interesses dos poderosos do que Sim. para proteger o povo? Tipo uma Matrix disfarçada de segurança. Exatamente, irmão. E isso daí já foi desmistificado pelo próprio Dr. Enéas. O projeto da elite que manda no mundo é justamente esfacelar as Forças Armadas. E já vem se falando sobre o esfacelamento delas desde a década de 80, que as Forças Armadas vêm periodicamente e sistematicamente passando por esse processo de erosão. Falta de incentivo, estímulo, a formação do militar mudou, tudo mudou. É uma instituição que precisou ser controlada para a elite poder satisfazer os interesses dela. Tem danado. Precisa exercer seu direito à autodefesa irrestrita. Precisa proteger sua família, sua propriedade privada e sua vida, sem depender da permissão de ninguém. Uma sociedade verdadeiramente livre é aquela com cidadãos armados, treinados, conscientes, pessoas dispostas a serem responsáveis pela defesa dos seus próprios interesses. Entenda de uma vez por todas, o Estado não existe para proteger você. Ele existe para controlar você. O exército nunca falhou em sua missão. Ele segue cumprindo o que foi criado para ser. Mas agora você sabe a verdade. Está desperto. Então prepare-se, porque pessoas despertas são perigosas para o sistema. E estamos agora travando uma guerra entre bem e mal. E por falar em guerra, não adianta participar de uma sem... É a batalha espiritual, a principal de todas. Mais um vídeo excelente do Abraham aí. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own.